A gente não pode condenar uma iniciativa que provocou outras grandes iniciativas. Certo. A economia circular, ela não existe sem a primeira etapa, que é a reciclagem, né? Porque tem um produto. Hoje a gente entende o que é um produto reciclado e um produto reciclável. Produto reciclável é aquele que é projetado para ser reutilizado no final do ciclo de uso dele. Continua, cicla ali no looping dele. O reciclado não. Às vezes ele faz e nem é na mesma categoria dele. Às vezes é um downcycling e acabou, né? É mesmo. Bem-vindos ao Reset Podcast, espaço semanal para uma conversa de moda e sustentabilidade. Muito bem-vindos no episódio de hoje. Infelizmente estou sozinha, o Jonah teve que fazer uma pequena viagem, mas me deixou aqui com duas pessoas muito incríveis. Vai ser um episódio muito legal. A gente vai falar de um tema crucial para o futuro do nosso planeta e para o momento atual. Bom, a gente vai falar sobre lixo têxtil, que é geralmente questões que a gente não quer cuidar, né? Bem-vindo, Jonas. Bem-vindo, Guilherme. O destino de milhões de toneladas de restos de tecidos é um problema gigante para o meio ambiente. Polos de descarte, também chamados de lixões, não estão apenas em imagens chocantes do deserto do Atacama ou em países do continente africano, como em Gana, onde o famoso mercado Katmandu recebe 15 milhões de peças por ano. Mas eu acabei de ficar sabendo aqui no nosso pré-gravação de que 15 milhões de peças por ano é quase nada, já que o Brasil sozinho produz 9 bilhões de peças por ano. Ou seja, a gente até se perde no meio de tanto número. É muita roupa. E é um problema muito delicado e grande, e não é só ambiental, né? O chamado colonialismo de resíduos é quando os povos ricos enviam para os povos mais pobres seu lixo têxtil. No Brasil a gente não é muito vítima disso, mas no Chile a gente tem, né? O Chile é o maior comprador de resíduo têxtil. O Brasil não é um grande comprador de lixo têxtil, a gente vai falar sobre isso, mas produz, né? O Brasil está repleto de lixões, ou, como a gente falou, lixõezinhos. Não tem nada de graça, não sei porque eu estou rindo. São 4 milhões de toneladas de descarte por ano no Brasil. Esse número está certo? Acha-se que sim. Quem saberá? Quem saberá? Ninguém sabe. Mas são 3 mil lixões. Lixõezinhos. Em torno de 3 mil lixões mapeados. Em torno de 3 mil lixõezinhos, que são lixões gigantes, mas nem se aproximam do tamanho daqueles que a gente vê nas fotos do Atacama, espalhados pelo Brasil. A gente vai falar sobre isso. Lixão não é aterro. Os números afirmam que menos de 20% dos resíduos têxteis brasileiros são reciclados. Você acha que chega nesse número, 20%? Menos do que Bem isso. otimista, 20%. Né? Otimista. Menos. O mercado de segunda mão só cresce e fatura bilhões. Brechós. Mas existem muitas roupas que não vão para os brechós, por questões de condições, que já foram muito usadas, e por outras questões que a gente vai aprender aqui hoje. Nossos convidados trabalham para cuidar do nosso lixo têxtil. Quando uma peça de roupa já não faz mais a sua função, seja roupas do dia a dia, seja uniformes de empresas, que foi como você começou, o aplicativo Cotton Move e a Retalhar tem a solução. Soluções inovadoras, inclusivas, reais, que geram impacto não só ambiental, como socialmente positivo. São referências no mercado de inovação na América Latina e contribuem para que todos os nossos resíduos tenham uma vida útil mais prolongada. Muito bem-vindo, Jonas e Guilherme, de novo. Gente, pequena introdução diante do trabalho incrível que vocês fazem. Queria que vocês falassem um pouquinho. Como vocês vão fazer? Um vai falar da Retalhar, o outro da Cotton Move, ou vocês vão falar junto? Eu acho que a gente pode se apresentar, cada um fala da sua iniciativa. E depois vocês contam como vocês juntaram. E aí a gente chega na plataforma Circular Retalhar. Esse ano completa 10 anos de formalização.
Quando tudo começou, eu ainda estava na minha graduação em gestão ambiental e fui chamado por um amigo para apoiá-lo na criação de um setor de sustentabilidade na fábrica de uniformes que é da família desse amigo. Sei. Então aí a gente começou a tentar criar soluções lá dentro. O grande problema era o resíduo têxtil e a gente não encontrava nenhuma solução no mercado. Ninguém, a gente queria pagar por uma solução, porque a gente não queria simplesmente colocar o lixo na rua para ir parar num aterro sanitário. A gente queria valorizar isso de alguma forma e não tinha ninguém. Eu passo e coleto, que era o que a gente queria. Então a gente começou a desenvolver soluções com cooperativas de costura, fomos até o Brás entender quem é que atuava ali, o que era feito com os retalhos. Fomos encontrando alguns caminhos a ponto de desenvolver um primeiro modelo de negócio e entender que esse modelo de negócio tinha muito mais espaço do que a gente conseguiria sendo um projeto de um setor de sustentabilidade dentro de uma fábrica de uniforme. Então, demos vida própria para Retalhar com esse propósito, desde o princípio, de gerar impactos sociais e ambientais positivos usando a ferramenta do mercado. Então, a Retalhar não é uma ONG, é um negócio de impacto, mas tem esse propósito explícito mesmo de melhorar as condições ambientais do tratamento dos resíduos e fazer isso de uma maneira a gerar inclusão social, tanto na cadeia produtiva, na escolha dos nossos parceiros, quanto nas contratações próprias que a gente faz e até mesmo nos produtos que a gente pode fazer, porque também tem sempre esse viés. Onde que a gente consegue gerar inclusão, gerar oportunidade. Porque no começo vocês tinham a questão do uniforme e vocês geravam cobertor para... Não era isso? Também, ainda temos tem. Essa linha de cobertores. Vocês doam? Sim, na verdade é sempre importante colocar, a gente não recebe doação de roupa nem de resíduo. Não. Porque o resíduo têxtil não se valoriza por si só. Tem vários outros materiais que, como papelão, alumínio, é certeza que se eu recolher eu vou vender e o valor de venda vai cobrir todo o custo dessa operação de coleta. O têxtil não. Não. Pouco do têxtil pode ser vendido e o que pode ser vendido é por um valor baixo em comparação com todo o esforço que se tem para desmontar uma roupa, para avaliar as roupas, para triar as roupas conforme a composição. Não tem um material chamado tecido. Tem um universo enorme de materiais que a gente chama de tecido. Não é um alumínio. Não é. É mais ou menos como eu nunca plástico. Tinha pensado nisso. Só que ainda mais complexo do que o plástico, porque não são só os diferentes tipos de plástico. Você tem a roupa com a complexidade de identificação maior do que o plástico, porque o plástico muitas vezes na aparência você sabe qual é o tipo de plástico que está ali. E para além da composição, quando a gente fala de roupa, vai ter etiqueta, vai ter elástico, no caso de uniforme tem faixa refletiva, tem marca estampada. Tudo isso atrapalha. Zíper, botão. Exatamente. Tudo isso impede a reciclagem. Aí tem 3% de elastano. Então tem uma etapa anterior Nossa. de desmontagem. É por isso que a gente sempre presta o serviço. Todas as empresas têm a obrigação de tratar corretamente seus resíduos e nós prestamos esse serviço para garantir uma destinação correta, certificada desses materiais e criamos projetos para valorizar o material. Não é só eu tiro daí, coloco em algum outro lugar e te entrego um papel. Tem essa possibilidade, porque tem empresas que só querem fazer o mínimo, cumprir com a legislação, mas estamos inseridos em um grande ecossistema de soluções e a gente sempre procura conectar. O seu material a gente pode transformar nisso aqui, que vai voltar com esse valor agregado para você. Sei. Tá bom. Qual é a legislação, hein? Qual delas, né? Hoje a grande legislação é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, muito antiga. Inclusive, essa é a lei que colocou um prazo para o fim dos lixões. Até 2014, inicialmente, todos os municípios tinham que encerrar os seus lixões e criar aterros sanitários, ou seja, espaços apropriados para receber lixo. Com impermeabilização de solo, com captação de gases, tratamento de tudo isso, verificação, avaliação. O lixão é só um terreno baldio que as pessoas se habituaram a jogar lixo. Então, isso tudo está gerando uma contaminação que vai para o solo, afeta o lençol freático, os gases são liberados, então lixão é muito pior do que um aterro sanitário. O lixão é muito pior. Exato. E agora, o ano passado, retrasado, teve uma questão de que foi instituído que não pode ter lixão mais. Não, isso foi em 2010. Só que a cada 2 anos, mais ou menos, dá-se um jeitinho de prorrogar um pouquinho mais Mas esse ano passado prazo. não teve o retrasado, agora acabou?
Sim, era teoricamente o prazo final. Mas não Se eu foi. não- Se eu não me engano, o prazo Não. final, o último prazo ainda é esse ano, se eu não me engano. Ainda tem mais. Mas a gente está muito longe. Assim, o ritmo de evolução do assunto é totalmente incompatível com o prazo. Precisaria acelerar muito para a gente conseguir cumprir com essas metas. Sei. Desafiador. Desafiador. Cotton Move. Pois é, Cotton Move é um aplicativo maravilhoso, todo mundo pode baixar. Vamos começar fazendo propaganda. Com certeza. Né? A gente conta lá toda essa movimentação que a gente está fazendo junto com a indústria, porque os nossos projetos só aconteceram porque existe uma forma colaborativa das pessoas e das empresas, né, buscando atingir os objetivos de reciclagem. Nós não temos hoje um padrão de indústria que está pronta para reciclar tudo que você enviar na material têxtil. Então, a gente foi conectando vários atores aí, construindo uma rede. Nesse caminho, a gente encontrou a Retalhar. E eu contar um pouquinho aí, né, da minha apresentação. Eu sou José Guilherme, né, fundador da Cotton Move. Eu me apresentava até 2023 com mais de 30 anos de mercado. Hoje eu falo que estou perto dos 40 anos de mercado. Esse ano acho que eu atingo 40 anos, né, no mercado têxtil. E desde o início da minha carreira eu sempre anos fui... 90. 89, 90, eu já tinha essa visão de ter produtos sustentáveis dentro da indústria. Isso foi uma sementinha lá que foi indo, né? Diversas tentativas, iniciativas, corantes de baixo impacto, iniciativas com algodão orgânico, né? Produtos mais limpos, conformidades sociais, né? Ambientais. Mas em 89 não tinha tido nem a Eco ainda. Pois é, mas a gente já tinha um movimento. Eu lembro que eu tinha uma turma aí que a gente começou aí, o Weber, o Júnior, né? O Sami Menassi, a gente fabricou camisetas e bermudas com algodão orgânico e corantes naturais para uma licença do Greenpeace que estava chegando no Brasil. Esse assunto é antigo, né? Enfim, e de lá para cá, continuando, eu virei um executivo da indústria têxtil. E em 2000 Você pode te contar um minuto? Pode. Nessa camiseta do Greenpeace já se tinha a sabedoria da nanopartícula na água ou ainda não? Vamos fazer com algodão orgânico. De microplástico? De microplástico. A questão do... Não se falava ainda. Não se falava ainda, mas a gente já encontrava um viés e a gente enxergava... Claro, a gente não tinha a conexão da informação que a gente tem hoje. Para a gente falar com um ambientalista, sei lá, europeu, americano, ou até no norte aqui do país, se demorava algum tempo, né? Hoje se fala instantaneamente e manda, recebe, tudo, nós evoluímos muito. E naquela época começou a questão da agricultura orgânica no mundo inteiro, né? Textile Exchange, Sim. Alguns varejistas, né? Com essa questão de ter um produto mais limpo, questão de distribuição de renda, condição de trabalho análogo escravo, né? Escravidão, na estrutura têxtil global. E veio esse assunto do PET, do reciclar, né, o PET, e colocar na camiseta como uma grande novidade ambiental. E agora que você me falou, eu estou lembrando algumas coisas, eu teria que fazer até uma pesquisa, porque eu me lembro muito bem desse assunto quando a gente apresentava soluções do algodão orgânico ou de algum corante mitigando o impacto ambiental das cores, né, e dos auxiliares químicos que fazem seu grande impacto. Não é só a lavoura do algodão, etc. É um conjunto de coisas que cria esse cenário dantesco aí. E a indústria do plástico encontrou uma saída para o problema da geração do descarte da embalagem, porque assim, o problema número 1 do descarte no planeta é as embalagens, né? Depois entra para os produtos, né, nas suas categorias, mas tudo tem embalagem. Então, e realmente você compra uma camiseta, quando você vai no supermercado, né? Hoje tem até as ecobags, mitigam um pouco, mas você pega o produto, usa. Mas com e-commerce. E o e-commerce, então, isso
a gente tem que inventar alguma coisa aí. Problema número 1 é a embalagem. Então na época isso até... Parece tão fácil a princípio. Meio que abafou. Agora você falou, você levantou uma coisa, eu fiz uma análise lembrando, abafou o caminho do desenvolvimento orgânico, e aqui tinha todo o investimento da indústria do plástico, da matriz. Para transferir para a moda o problema. Ou seja... E encontraram uma saída, claro, porque a gente já usava os polímeros. A gente já usava. Sim, o poliéster existe desde... O que está falando é que a indústria do plástico tentou transferir... 40, né? Década de 40. 40? Poliéster e poliamida, Então, ali nos anos 90, eles começaram a transferir para a moda. Vamos pegar o resto das nossas embalagens e colocar para esse povo. A garrafa PET em si, né? Porque a gente estava... A produção mundial de refrigerante, bebidas envasadas. Então, a primeira lição que a gente vai aprender aqui hoje. Não é legal, é greenwashing, comprar roupa reciclada de garrafa PET. Então, vamos lá. Vamos falar sobre economia circular. Não deixa ele falar da Cotton Move, você vai falar. Mas a gente vai falar da Cotton Move. Já entra na minha jornada de ideia. É porque isso que a gente está aqui, porque a gente é idealista. A gente não pode condenar uma iniciativa que provocou outras grandes iniciativas. Certo. A economia circular, ela não existe sem a primeira etapa, que é a reciclagem. Porque tem um produto. Hoje a gente entende o que é um produto reciclado e um produto reciclável. Produto reciclável é aquele que é projetado para ser reutilizado no final do ciclo de uso dele. Continua, cicla ali no looping dele. O reciclado não. Às vezes ele faz e nem é na mesma categoria dele. Às vezes é um downcycling e acabou. Né? Mas muitas vezes é vendido como reciclável. Exato. Algo que pode ser reciclado uma vez apenas só. Uma vez. E outra. E como o que mais também. Tem falando, voltando na embalagem reciclável. Ok, no laboratório o cara conseguiu reciclar. Agora, em território nacional não tem nenhuma estrutura para se reciclar isso. Então ele não tem reciclabilidade. Não, transporta isso para o nosso país e no nosso contexto aqui. A indústria têxtil gosta de falar que tem fibras sintéticas que se decompõem num prazo curto. Claro, ela se decompõe num prazo curto num aterro, né, XPTO, com condição ideal de temperatura, pressão e o ambiente. Né? Imagina, a gente não tem... Então você não acredita na poliamida biodegradável? Cara, eu acredito nela. E ela existe. Só que eu quero saber o endereço do aterro. É onde está o local que reúne as condições adequadas e compatíveis com o que rolou no laboratório. Dá o endereço da terra. Porque assim... em 3 anos ela sumiria. Mas em 3 anos, se ela for coletado num sistema complexo de logística reversa, certo? E destinado neste aterro para decompor em 3 anos. É que nem as histórias das sacolinhas do supermercado biodegradável. Então aí, até hoje, enterrando e mapeando as universidades, já passaram de 5 anos, sacolinha está ali. E quando decompõe, contamina o solo. Então, essa questão da biodegradabilidade, mas tudo isso é o começo. Ai, nunca vai sair do começo? Não, mas isso é tudo muito novo, né? A indústria é gigantesca. O maior problema hoje da indústria têxtil, a indústria têxtil em si está preocupada em trazer soluções. Isso é fato. O problema é que ele é tão grande que requer investimentos monstruosos, né? Os cases de sucesso hoje que estão exatamente inaugurando agora 2024, 2026, 2030, as questões das plantas de reciclagem químicas, a gente está falando de investimentos de 300 milhões de euros, 400 milhões de euros, que o governo, a Comunidade Econômica Europeia, chama as empresas, constroem um produto, né, convoca eles, chamar é engraçado, né, é bem popular, né? Se apresenta um projeto com um objetivo e vai fazer. Aqui a gente só conversa, né? Mas voltando, a indústria têxtil mundial está preocupada com isso. E hoje a indústria têxtil mundial recicla muito. O Brasil recicla pouco, sim, recicla muito. A Europa recicla, a Ásia, a China é referência em reciclagem. A gente vive, todo mundo malha o chinês, né? Tudo mesmo chinês. Cara, eles dão aula na gente em tecnologia de reciclagem. E os europeus também. Eles reciclam o quê, por exemplo? Tudo. A China? A China.
A China recicla plástico, então fibras sintéticas é com eles mesmos. A China é referência em reciclagem têxtil. Sim, são. Você acha que com um país que é referência em reciclagem têxtil, eles conseguem reciclar quanto? Metade? O problema é que tem que voltar para lá, né? Esse é o problema. Então eles se espalham para o mundo inteiro. Todo pré-consumo, eles são hoje o fabricante do mundo, né? Então eles, por isso que está mudando hoje. Os Estados Unidos está criando centros de reciclagem, a Europa também já estão inaugurando, né? Então esse assunto de criar centros de reciclagem têxteis e outros e embalagens era um assunto de criar, era assunto de 10 anos atrás. Eles têm as metas, estão atingindo algumas metas, outras não. E vão ser referência em reciclagem principalmente para fibra celulósica. Né? China? Não, a Europa também. A Europa. Então você já tem um meio do caminho aí. Então vamos lá, a roupa gente. não precisa voltar. Vamos voltar. Ela fica lá. Tá. Você já contou o que é a Quantum Move? Então, aí a Quantum Move eu inventei de... participei de um desafio com a Lojas Renner em 2018 de criar um tecido chamado Redins. Ah, eu sei. E, enfim, de lá para cá a gente conseguiu emplacar um tecido com eles, né? Hoje é bem utilizado na Yukon. Super. O Redins é o quê? Pré e pós-consumo. É o resíduo têxtil da produção deles, que a gente coleta, faz um novo fio, um novo tecido e faz produtos novamente. Então, é reciclável? Hoje, é reciclável e reciclado. Então hoje tem reciclabilidade. E tem reciclabilidade. E o assunto cresceu, né? Cresceu, a gente ganhou uns prêmios, ganhou umas matérias aí, crescemos. É muito legal esse projeto da Renner. C&A, Yukon, Ripcool, outras marcas também, tem uma lista aí, e clientes também corporativos que não são da área de moda, mas já começam a utilizar os nossos produtos nos uniformes, né? Em algumas embalagens, em algumas ações. Só que durante a pandemia, né, a gente tinha o produto em loja, tinha o produto com uma cara legal e a gente detectou que o consumidor tinha uma dúvida. E o consumidor era mal informado. Então ele comparava um produto que, por exemplo, que passa por uma extensa cadeia de manufatura reversa, de logística reversa, para chegar a um produto reciclado, e ele entende que um algodão que tem um selo BCI, ele tem o mesmo peso de sustentabilidade do que um produto reciclado. Ah, é porque a indústria do algodão é pesada. Não. BCI é o Better Cotton Initiative. É uma régua, que né? não tem trabalho escravo. A única coisa que o BCI faz é não ter trabalho escravo. Mas ele tem um monte de agrotóxico. Hoje estão mudando a regra. Então, o próprio plantador do algodão também não gosta dessa situação. Isso a gente já conversou em outros temas aí. Não gosta da condição de hand-up? De usar, porque incomoda, né? Mas assim, tem que desenvolver. Porque mata, né? É feio para uma indústria você ser... A indústria do algodão ser a maior indústria do mundo, a indústria que mais consome no mundo, hand-up, que é o glifosato. Eu não sei. Esses dados aí, assim, Mas soja, é uma grande indústria. O agronegócio, ele está se reinventando. Né? O agronegócio precisa... Tá achando o Zé Guilherme otimista? Não, eu sou otimista porque assim a gente tem um mercado que ele está abastecido. Então a gente tem várias frentes a serem cumpridas. Desenvolver tecnologia no agro, porque não é só a roupa, a gente come, né? Não, e a roupa vem da terra. Então, é o agro em si que utiliza uma tecnologia à base química. Isso precisa evoluir. Tem tecnologia, já evoluiu muito em questão de desperdício. Antigamente o cara pulverizava, era o funcionário pulverizando. Aí o cara morria, né? Cheio de problema. Depois o cara colocava um avião, quando o avião fazia a volta lá na lavoura, ia ainda tem muito isso. Não, tem, mas está caindo isso. Hoje o cara põe um drone, ele sabe onde está faltando, onde está a infestação, e é só ali. Né? Eu acho chique isso. É muito chique. Isso é tecnologia. Essa tecnologia vai chegar. A gente vai inventar biotecnologia para combater as pragas e corrigir o solo. Até o solo de um produto orgânico, em um determinado momento, ele vai ter que ter uma estrutura, né, para você equilibrar o solo. Porque não adianta ficar plantando.
a terra precisa também, né, se alimentar, precisa de nutrientes. Então, tudo isso está surgindo. Da mesma forma que a tecnologia está ajudando a indústria têxtil. A gente tem este ano um divisor de águas em função dos projetos iniciados há 10 anos atrás, que são as plantas de reciclagem química, né? Hoje, a gente antecipando até a história do... Por que eu pulei a história do aplicativo, mas só queria dar uma boa notícia, porque você falou que eu sou otimista. Eu sou otimista, porque eu venho de uma escola que a gente pegava fibra de algodão, elastano e poliéster e dizia, cara, isso aqui nós vamos reciclar uma vez, nós vamos fazer um produtinho que nem o looping e depois acabou. Hoje não, a gente consegue mandar isso para uma planta que consegue transformar isso, separar as fibras, tem tecnologia para isso, e fazer celulose. Destinar o poliéster para fazer combustível, inverter ele, ou fazer novamente um pellet para termoinjetar o poliéster. Então, assim, a tecnologia está surgindo. E ela que vai revolucionar toda essa questão, né, da reciclagem geral, não é só no têxtil. É no nosso dia a dia. Vai mudar o nosso dia a dia. Então, o consumidor tinha essa informação, assim, porque todo mundo fala, eu usei menos água na roupa, ela é sustentável. Cara, a gente também usa menos na água. A gente tem números aqui para produzir de um quilo de algodão a uma peça pronta. Cara, a gente não passa aí de 50, 60 litros de água. E a gente vem de uma escola de 400 litros só na etapa de tecelagem, né? Então, a tecnologia evoluiu muito. Então, essa questão de água evoluiu mesmo, né? E os tratamentos também. E os tratamentos, né, das águas. O Brasil quase não tem, quer dizer... Não, tem bastante gente aqui no Brasil que trata muita água. Então, quase não tem quem não trate. Ainda tem, né? A indústria informal não trata, né? O Brasil é muito informal ainda em alguns setores. Então, não é só questão... Eu não vou citar aí, acho que regiões. Cada um, né, cada um sabe o que é melhor. Mas tem estados mais rígidos. Sim. Agora, a legislação fala que você não pode. Sim, a legislação brasileira é boa. A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo. O problema é fazer seguir. Da legislação, a fiscalização. Certo. Então a gente decidiu criar um aplicativo para mostrar, porque assim, o que a gente fazia com os parceiros, os varejistas, porque é um esforço financeiro, é um esforço pessoal, tem que ter engajamento, não é uma coisa fácil. A reciclagem é... Sim, não existe padronização do que tu vai fazer, né? Por causa da mistura. A gente não está reciclando alumínio, que a gente sabe que alumínio eu derreto e gera um novo alumínio. Tem que passar por um monte de etapas e indústrias e o índice de qualidade é alto, né? A gente tem problemas até para o consumidor entender a proposta que um produto reciclado ele não vai ser igual a um produto virgem. E eu falei, cara, como é que eu faço isso? Eu tenho um trabalho maravilhoso, muita gente engajada. O nosso produto já vendia, mas a gente quer atrair a pessoa que não tem o conhecimento ou que tem o conhecimento e tem a dúvida, saber optar, porque uma das questões de sustentabilidade é a transparência, né? Assim, eu faço certo. Se o outro não faz certo, eu não vou condenar ele, não vou julgar ele. Quem vai fazer o julgamento é o consumidor. E o consumidor tem o poder hoje, né? É o consumidor de levar adiante uma empresa, um projeto ou não. É claro. Entendeu? Ele escolhendo comprar de uma ou de outra. Então a gente resolveu levar isso, né? Um aplicativo e também ensinar... Então o aplicativo é para o consumidor final? Sim e não. É sim, hoje eu entrei lá de manhã, falei, tô nos Jardins, aí escolhi um ponto de coleta e que eu posso pegar as minhas coisas e levar lá. Sim. Então é para o consumidor final. Sim, também, mas a gente tem uma parte do blog ali que a gente conta as ações das empresas e muita gente corporativa lê o que a gente está fazendo e olha as ideias, porque a gente publica uma ação que o pessoal da reserva do Grupo Arezzo fez, ou uma ação que a C&A fez, ou que a Renner fez, ou a Yukon fez, e o cara lê aquilo e ele fala, pô, mas eu poderia fazer isso também dentro da minha empresa. Que legal. Porque a gente está falando, eu citei alguns nomes, nós estamos falando aí em 1000 pontos de venda, mas o varejo no Brasil ultrapassa 150 mil, 200 mil pontos de venda. Ontem, por exemplo, eu tive uma notícia que eu fiquei muito feliz, que o Brasil ultrapassou a marca dos 100 mil brechós. Não.
no país. Mas envolve não só roupa, mas também como utensílios, móveis, que é importante, né? Eu já comprei móvel em brechó, montei casa com isso. Móvel tem menos resistência que roupa. Então eu vejo assim, então tá mudando. Então, e eu tenho que ser otimista, porque se eu pegar esse dado que a gente falou no começo do programa, eu já tinha desistido, né? Pô, o número é muito grande. Então a gente resolve conectar também as ações dessas empresas e contar para o consumidor. A ideia, claro, a gente vai expandir, vai trazer mais features. Nós temos um modelo já novo de app em desenvolvimento, em andamento. E isso trouxe engajamento, trouxe mais coleta para a gente. As empresas que optaram começaram a ter mais fluxo, eles também fizeram o dever de casa, investiram, né? Hoje, a gente quando começou... o Jonas, que faz a parte operacional, a gente fala, pô, mas o cara juntou em um mês 10 quilos. Aí, 2 meses para ter 20 quilos. Pô, hoje a gente tem aqui esse mesmo parceiro mandando 1,5 toneladas mês, né? Então a gente fala, caramba, o consumidor está começando a entender que ele tem um papel e um dever de cidadão, que toda vez que ele utiliza o mecanismo do consumo, do processo do consumo, você vai ter um resíduo. Pô, e o mínimo que ele tem que fazer, depois dele consumir esse recurso da natureza, né, que é ele pegar e descartar no local correto, porque isso vai voltar novamente ali no ponto de venda. E a gente conseguiu... precisa de uma educação, porque as pessoas não acreditam, né? Agora, o indicador que nos permite ser otimistas não é nem quantas peças por mês, é quantas peças por ponto de coleta por mês. Então, assim, estamos falando especificamente de um parceiro que aumentou muito o número de pontos de coleta. Só que aumentou desproporcionalmente mais a quantidade de roupas coletadas. Então, a média por ponto está aumentando. E como faz isso? Educação do consumidor? Ou o consumidor se familiarizou? Comunicação. Também. No fundo, assim, o que o Zé estava trazendo é que para estruturar uma cadeia circular, na última linha, você precisa ter o consumidor comprando o produto circular. Além de tudo, tem toda essa história por trás. A coleta da roupa, os processos circulares. Então, estruturar isso passa por remar contra e superar uma série de premissas que foram estabelecidas ao longo de séculos de desenvolvimento de uma indústria têxtil linear. Então, falando de tecnologia, de processos, de cultura de consumo, até mesmo assim do que é considerado o padrão de qualidade de um produto dentro de um departamento de estilo do varejista. Né? Peraí, isso aqui é reciclado? Então a gente tem que olhar de uma outra forma. Num primeiro momento era isso aqui, recusa, eu não quero saber se é reciclado. É feio. É feio. Agora começa a falar, não, peraí, como é que a gente olha para isso valorizando os atributos de sustentabilidade que isso tem para que o consumidor também perceba isso? Não está acontecendo essa mudança. O design tem que estar no centro. Sempre. Lixo é um erro de design, afinal. Exatamente. Lixo é um erro de design. Se não fosse, né, um erro no design, tudo se manteria como na natureza, com potencial pleno de reaproveitamento. Sei. Uma roupa jogada em um desses 4.000 pontos no chão, quanto tempo ela demora para ela sumir? Depende da composição dela, né? Depende da composição. Do algodão. O algodão não polui, polui a tinta. Depende. O corante. O corante, o auxiliar químico que você tratou. Eu não sei o que é um auxiliar químico. O algodão, vamos pegar o exemplo do algodão, mas a sintético também, ele entra uma massa crua. O que é o cru? É um rústico, né? Sem cor. Aí a indústria tem os pedidos lá, nós precisamos fazer 1 milhão de metros de tecido vermelho, que é um corante caríssimo, ele tem problema de fixação e ele tem problema de solidez, né? A luz é uma cor que mancha. Então ele pega aquele corante, seja às vezes um pigmento, um corante reativo, sei lá, dependendo da vertente da indústria, e ele vai utilizar vários produtos químicos para fixar aquela cor naquela fibra. Aí, ele conseguiu, atingiu. Aí o dono do pedido, da encomenda,
ou da especificação técnica, ele disse, não, olha, isso aqui vai ser usado pelo Corpo de Salvamento da Guarda Costeira da Coreia e esses caras ficam todo dia na chuva, pegando umidade, a maresia e pegando sol, e eles têm temperaturas de -4 a 30 graus. Aí o cara, pô, o que eu posso melhorar? Não, vamos melhorar a solidez do tecido. Ah, então nós vamos colocar um cabo de poliéster aqui, né, que vai aumentar a resistência daquele tecido, resistência mecânica. Eu não estou falando nem da propriedade térmica, porque aí nós vamos entrar numa outra seara. Os auxiliares químicos desse fio de poliéster que tem que chegar vermelho, ou ele vai fazer o ambiente cru, vai para colocar um fio de algodão ou um fio de poliéster, e ele vai entrar num processo de tingimento do vermelho que tem que ter essa solidez por essa variação de temperatura. Ele já vai fazer 2 processos de tingimento. Um com uma receita exclusiva para a fibra do algodão e outro com uma receita exclusiva com a fibra de poliéster. Bom, isso resumindo, lá no final, quando a gente... Não existe equipamento hoje que a gente consiga dizer até o percentual. Quer dizer, não é que não existe, ele já está a caminho, hoje ele caiu de coisa... Um equipamento desse custava $50 mil, hoje ele custa $5 mil, né? Para te dar pelo menos a composição, mas ele não lê o que tem de auxiliar químico. Composição do tecido. Da fibra. Da fibra. Mas não tem o que tem de química. Por exemplo, quando a gente fala de reciclagem de plástico... Então você vai dizer, tem 5% de poliéster, 10% de viscose e o resto é algodão. É isso que ele dá. Isso te ajuda. Ajuda muito. Muito, porque a gente dá... Com a composição, a gente define qual produto a gente vai fazer. E você também, por exemplo, a embalagem de Tetra Pak, aquelas prateadas, que você nunca sabe o que tem dentro daquilo. Parece roupa, né? É interessante isso, é um ótimo paralelo, porque a embalagem da Tetra Pak sempre foi usada como um exemplo do porquê a mistura íntima de materiais é uma barreira para reciclagem. Porque o Tetra Pak tem uma camada de papel, uma de plástico e uma de metal. São 3 camadas. Quando você fala da indústria têxtil, o blend de fibra, de poliéster com algodão, é a mistura mais íntima possível. Porque é uma trama, elas estão entrelaçadas. E na fibra sintética... E aí, como você separa... Qual aí o problema? A reciclagem química hoje aparece como uma solução para essa mistura íntima. Tecnologia. Só que é caríssimo ainda. Ah, tá. Vocês fazem reciclagem química? Não fazemos, mas temos um projeto para fazer. Então vamos explicar para a galera. Reciclagem química é quando você pega essa roupa e joga dentro de um caldeirão e ela desmancha e vira... Ótima descrição. Ótimo, exatamente. E ela vira um fio de novo. Reciclagem química é bruxaria. Sai um macarrãozinho. Um druida isso vai é lá, o químico. Mexendo o caldeirão e vai separando. O físico vai desde um upcycling, que a gente chama, ou downcycling. Um upcycling que você pega essa camiseta, tira a manga... E coloca uns negócios e vira uma outra camiseta. Isso é reciclagem. Então, aí a gente está entrando num campo que assim, é uma discussão quase que acadêmica. Porque assim, o autor tal vai dizer A, o autor tal vai dizer B. Tá. Alexandre. O autor Lessa Jonas. O que ele acha? Entende que a gente está falando de reciclagem quando você reprocessa a matéria-prima. Isso que a indústria têxtil, a indústria da moda chama de upcycling é reutilização de material. Certo. Você reutiliza o tecido do jeito que ele está, você só recorta e faz uma nova modelagem de produto. Nossa, mas o professor Lessa Jones é muito rigoroso. Eu tenho eu tenho uma visão mais de design aí. Eu, por exemplo, eu acho que os grandes designers da atualidade são os designers de upcycling. Exato, porque assim, a gente tem uma indústria de obsolescência, certo? A gente tem isso, os 9 bilhões ou 100 bilhões são pessoas que compram em um determinado momento, descartam para comprar algo novo. Esse fato de aquilo que foi descartado e virar algo novo, isso virar conceito, esse vai ser o primeiro grande impacto.
É o primeiro grande passo, que é o que todos nós podemos fazer sozinhos na nossa casa. Eu tenho um pouco de criatividade, eu mesmo posso juntar duas calças e fazer um macacão, sei lá. Mas aí vai sobrar um pouquinho ali, né? Vai sobrar um pouquinho e às vezes vai misturar algo que não devia misturar. Muitas vezes. E alguém vai ter que desmontar isso na mão. Então, assim, pra você a reciclagem, ela tem que ser ou picotar, retalhar e fazer uma outra coisa, ou joga no caldeirão da bruxa. A reciclagem você vai reconstruir uma matéria-prima. O upcycling você reconstrói o produto. Certo. Entendeu? Você reutiliza a matéria-prima para reconstruir um novo produto. Então o upcycling não é uma reciclagem física, eu tinha esse conceito errado. Eu entendo que não. Que não, a reciclagem física... É que nem colagem e reciclagem de papel. O upcycling estava numa colagem. Você recorta a revista aqui, faz uma nova composição ali. A reciclagem você vai dissolver, misturar e fazer um novo papel. Certo. Ô, gente, tem na internet aquela máquina que muitas pessoas me mandaram, chamada Lupin, né? Com 2 Os, Lupin. E aí, que é uma máquina que tem numa loja da H&M, uma loja modelo da H&M, deve ser na Suécia, porque eles são de lá, né? E que o que mostra os rios da vida, entra a roupa velha, sai a roupa nova. E aí, o que eu recebi de encaminhamento para eu ver esse vídeo, comentar sobre esse vídeo, foi demais. Mas eu não tinha competência sozinha, então eu queria que vocês explicassem. Essa máquina realmente existe? Ela existe, na realidade. Como é que ela funciona? Ela é uma mini fábrica de reciclagem mecânica. Sei, tá? A reciclagem mecânica de fibras é uma coisa muito... Ela surgiu em 1914, 15, no meio da Primeira Guerra Mundial. Nossa! Porque o número de pessoas que morriam na linha de frente, a indústria têxtil não conseguia fiar, tecer e fazer um novo uniforme. E também o upcycling disso. Eles costuravam, às vezes tinha um furo de uma bala aqui, um estilhaço, reformava, tirava, né? Tanto que no passado o uniforme tinha o nome, né, do soldado. Depois o ciclo de morte foi tão grande, foi um horror isso. Então eles começaram a reciclar essa matéria-prima, porque não dava, as ovelhas não tinham lã, não tinham um rebanho suficiente para abastecer a linha de produção de uniformes de ambos os lados. Então começou em vários blocos a se criar tecnologias na Itália, na França, né, na Alemanha. Os primeiros hubs de reciclagem. De reciclagem começou aí. Bem, e o que eles têm lá, nada como... Mas tem uns 110 anos, pelo amor de Deus. De fibras, né? Começou com fibras de lã. E o que eles têm, essa máquina, é uma máquina de desfibrar, né? A Lupin. Ele tem uma guilhotina, uma semiautomática ali, que vai picotar, eles vão tirar os aviamentos, vão picotar, ela vai desfibrar, o resultado é uma fibra multicolorida, multifibra, e é feito um fio mais grotesco, né? E é feito uma peça, que é aquela peça 1000 cores. Ele vai sair do resultado, as cores que tiverem entrando ali no começo é a somatória daquilo que vai sair. É como... quem tem um sistema muito parecido é um Centro de Desenvolvimento Têxtil de Portugal, o CITEV, né? O Senai aqui tem uma parte dessa máquina que também, no laboratório, algumas pequenas máquinas independentes, CETIC no Rio de Janeiro. Já vi lá no CETIC. Então, e eles colocam, claro, lá porque a H&M deve ter um orçamento 100 mil vezes maior. E a H&M fez dessa máquina um marketing. Sim, porque ele mostra ali, primeiro, eu vejo assim, com muito bons olhos essa iniciativa. Primeiro, que ele mostra que a roupa tem que ser reciclada. Ela deve ser reciclada. E pode ser reciclada. E que você cria um novo conceito de design e de estética. Porque o que sai dali não é aquela roupa bonitinha, não sei o quê. Ele parece uma blusa de tricô com 1000 cores e 1000 fibras. Às vezes, dependendo do que tu colocar, se tu colocar na pele, pode até pinicar. Mas o conceito, claro, mas se colocar uma fibra nobre, né, um algodão... Não, mas tem um probleminha, já entendi. Que é... É o resultado do que tu abastece. Você falou que eles colocam... Então,
Não, isso às vezes não é possível utilizar aquela matéria-prima porque a fibra está em final de ciclo de vida. Ela começa a quebrar e vira um pó. Aí ele adiciona, como todo o processo de reciclagem hoje, ele adiciona matéria-prima virgem. Tá? Matéria-prima significa poliéster, poliamida. Pode ser, ou pode utilizar algodão. Eu não sei o detalhe, que eu não li a especificação técnica, mas eu, por exemplo, se a máquina fosse minha, eu utilizaria ou fibra de celulose, que é da Lenzing, ou que é uma fibra cima ou também uma fibra de algodão. Certo. Ou uma lã merino, né? Que é uma fibra longa, gostosa de usar. Nossa, merino é maravilhosa. E aí que eu não uso lã, porque eu sou vegano, mas... Sairia uma... Então, mas você acha que máquinas assim são o futuro? Elas já existem. Existem plantas. Exatamente. Ele pegou e criou uma microplanta de reciclagem. Tudo que tem ali já existe na indústria, espalhado pelo mundo. Aqui no Brasil a gente tem alguns equipamentos não tão modernos, mas... Nesses últimos 5 anos, a indústria de reciclagem no Brasil, ela evoluiu muito, adquiriu muito equipamento, mas ela é carente de linhas de crédito, de investimentos, né? Na minha opinião, esses caras assim são heróis, né? Eles tinham que receber dinheiro a fundo perdido, como os europeus receberam para criar isso, né? Para desenvolver essa tecnologia que, por exemplo, está dentro da H&M. Não que isso vai resolver o problema do resíduo de uma cidade. Não isso vai. Eu quero saber. Não tem. Então o futuro não são essas máquinas. O futuro são... Então passa por elas. Parte dessas máquinas em determinados mercados, mas o futuro é a reciclagem química. A reciclagem mecânica, ela continua porque tem ambientes e regiões que você não tem água. E a reciclagem química você precisa de água, precisa de solvente para fazer isso. Precisa de líquido andando dentro da fábrica. A reciclagem mecânica, ela não precisa. Ela abre, né? Faz um pseudo processo de cardagem que paraleliza as fibras. Essa fibra é feita uma massa, é feito um fio, depois vai uma tecelagem e pode fazer põe num tearzinho circular, um body size aí que não tem costura, faz uma pecinha, faz um suéter, por exemplo, ou um fusô. Você pode fazer tudo isso em máquinas, né? Mas isso é em algumas determinadas regiões e determinados produtos. Quando a gente conseguir organizar a questão da monomaterialidade no setor têxtil, também vai ajudar. Mas esse caminho é muito longo, até porque ninguém vai utilizar camiseta azul e calça jeans no mundo inteiro, senão não tem essa militarização da moda, né? Todo mundo o admirável mundo novo. O mundo novo. Não tem como, né? E o ser humano tem... Eles usavam uma roupa só? Era todo de cinza ainda. Era. E aqui a cor da mistura das fibras é cinza. Isso que é muito louco. Cara, já enxergava. A mistura de todas as cores dá um cinza. Dá um cinza. Que é a roupa do Mark Zuckerberg. Ele deve ter lido. O Adolf Huxley. Sabe como é que chama? Aldous Huxley. Então... tudo da cinza. Desculpa, gente. Da cinza. A gente foi para literatura e a gente cortou. E essa questão do direito do ser humano de querer escolher com o que ele se identifica, né? Ou aquele momento, hoje eu quero sair de vermelho, quero sair de branco, quero sair de azul, eu só gosto de azul. É só pintar eu não de gosto novo. De cinza, né? Não pode pintar de novo? Pode. Pode, mas eu tenho que desconstruir ela... Né? Falando em reciclagem e retingir. Escuta, mas você me falou o seguinte, que o maior problema da looping da máquina era que os produtos são reciclados, mas não necessariamente recicláveis. Exato. Porque tem muitas misturebas dessa. Sim. Por isso que o problema não é a máquina em si, o uso que se faz dela. E a padronização também, não tem porque como. Se você juntar tudo no mesma... Ela deixa de... que acaba sendo dificulta uma mais. ação para o consumidor. Traz aí sua roupa velha e sai com uma roupa nova. Vai sair não interessa qual é a roupa velha, eles não querem colocar, e faz sentido do ponto de vista marketeiro. Exato. Não vão criar barreira, né? Ele quer ter quer promover essa experiência. Agora, para fazer em escala, teria que ser uma máquina ou algumas máquinas que têm esse mesmo sistema, essa é só algodão, porém inseridas no ecossistema pensado para a circularidade. Entendi. Você não quer fazer uma... Porque já que a cotton wool é só cotton. Não, a cotton wool, ela começou como algodão. Por que a gente escolheu, né?
O Brasil a gente tem uma vantagem assim fantástica em relação a eles lá, e tem outras desvantagens também fantásticas. Quero ver a vantagem. Vamos lá, a gente produz a nossa matéria-prima, a matriz do algodão é nacional. Eu sei, inclusive está acabando com o cerrado, mas tudo bem. Mas tem outra, não é outra coisa. Não é só a matriz do algodão que acaba com o cerrado. Aí tem outras somatórias, o agro acaba com verdade, o agronegócio. Né? Vamos lá, a gente tem que... porque o algodão faz, me corrija se eu estiver errado, o rodízio, faz rodízio com a soja. Isso aí começa... Né? A explosão imobiliária o quê? Também vai devastando os últimos resquícios de Mata Atlântica que a gente tem aqui. Por exemplo, a questão de São Paulo, nós somos um crime ambiental. O Rio Tietê, o Pinheiros, gente, isso é uma estupidez. A primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu falei, pô, isso aqui é esgoto a céu aberto e todo mundo trata isso com uma normalidade, mas enfim. Todas as grandes cidades, as enchentes no Rio de Janeiro tem tudo a ver com desmatamento. Então não é questão do cerrado, é uma questão assim, ela é macro. O Brasil tem um problema ambiental que envolve várias esferas ainda. Então, agora até me perdi, que eu entrei no negócio da mata, porque eu gosto muito dos bichinhos, dos passarinhos, eu sou muito defensor de árvore, mas vamos lá. Por que tudo? E a gente vai ter uma solução para isso, que é reciclado, é pesado, é quente. Não tem... Não tem um tecidinho fininho, reciclado, gostosinho? Não, tem. Tem. Do outro lado do oceano tem muito. Só que na China. Não, aqui na Europa também. Os portugueses e os espanhóis estão anos-luz na frente já. Eles estão? Sim. Eles são um polo de têxtil ali muito fantástico. Muito bacana. Tem muita gente boa lá, gente idealista, tem dono de empresa que é idealista, é diferente, a gente tem um perfil aqui também meio colonialista, enfim, nós vamos entrar numa outra seara aí, né? Mas tem produto bom reciclado. E, por exemplo, as fibras celulósicas dessas plantas de reciclagem químicas, elas vão te trazer roupas teoricamente, viscose, né? Vocês me falaram ali quando a gente estava no cafezinho que as fibras celulósicas, assim que fala? Celulósicas, são o futuro da moda. Assim, eu vejo... Tem couro agora de nanocelulose. Isso. Ele vai. Couro de fungo. Tem, eu sei. Essa é a minha área de pesquisa, os nossos couros. E a fibra celulósica dá Mas você acha que a fibra... Porque hoje a viscose ela é muito pequena, a participação dela. A viscose, o modal, o liocel, eles são muito pequenos no mercado. Não é pequeno? Não, eles já tem acho que uns 27% no mercado mundial. Tá, e o resto é o quê? O poliéster é o líder, algodão e depois outras fibras. Mas vamos lá, a gente está colhendo o que a gente derrubou, não o que a gente plantou, né? Então a gente está colhendo o que a gente derrubou. Muito bom essa frase. O país está ficando quente. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça e nos meus momentos de reflexão comigo mesmo. E eu enxergo muito sobre isso. O planeta ficou quente, vai ficar extremamente quente, extremamente frio. Nós vamos viver um desequilíbrio, né? E nós vamos ter um desconforto térmico, principalmente no momento de calor. E não adianta a gente querer fazer tecido pesado com fibra natural. Então, vai vingar, e fibra sintética, principalmente. Para mim, o futuro são as fibras celulosas. Primeiro, elas são melhores de usar no ambiente de calor. Sei. Ok? Dá mais conforto térmico. Exato. São mais gostosinhas. E mais conforto também no usar no toque. O toque sensorial se aproxima. Mas do ainda algodão. Gente. Tem uns tecidos já que já são. O tencel são muito fofos. Sim, o liocel é uma fibra celulósica, né? E as empresas que estão produzindo essa fibra, elas já têm essa característica da circularidade e da reciclagem. Né? Gente, fibra celulósica, ela existe sintéticas, naturais e artificiais. Exato. A celulose, olha eu. É uma artificial. É artificial. Por quê? Ela vem de uma árvore que pode ser replantada e ela é misturada com outras coisas para virar fibra.
Sim, isso é um conceito lá em 80, 90, né? A gente está vindo agora, a gente faz fibra celulósica de casca de milho, de descarte do agro, a gente pode fazer... Tá. Não é só mais de eucalipto. Não. Tá bom. Uma boa parte ainda é. Mas a né? diferença entre a celulose e a natural, que é o algodão, o linho, etc., qual é? É que algodão... Você planta eles, vamos plantar uma viscose. Eles são celulose. Eles já são. Eles são celulose. Eles são celulose. Eles já produzem fibra naturalmente. E a gente conseguiu transformar isso e padronizar essas matérias-primas orgânicas numa fibra artificial de celulose. Então eu posso usar todo esse resíduo da roupa de algodão, por isso que nós vamos chegar num momento que até aquele eucalipto vai ser importante, que está aqui no terreninho ali, vai ser importante para nós não derrubar. Então, onde a gente vai buscar a matéria-prima? Vai buscar a matéria-prima que está dentro do armário, que está no resíduo da indústria, que está na roupa, pode ser até o descarte do alimento, mas o alimento vai virar compostagem, né? Esse é o objetivo, o descarte do alimento, que essa é a tecnologia que falta, ele ser levado até o solo para você entregar os nutrientes novamente sem ter que usar uma carga de fertilizantes, né? Então essa é a ideia, a questão da compostagem. Mas tem muito alimento no mundo, acho que dá para fazer tudo. Exato. Mas a fibra, a gente não precisa matéria-prima nova, é só utilizar o que está circulando no planeta. Pegar o algodão, pegar o poliéster, pegar a poliamida, né? Pegar o linho, o hemp que chegou agora com tudo, né? Tudo. Né? O cânhamo. E a gente utilizar essas matérias-primas para fazerem novas roupas. Essas vão ser as grandes fibras do futuro. Essa tecnologia, né? E essa reciclagem química vai permitir a gente. Só que ela tem que escalar num número estratosférico, porque a gente tem uma produção mundial de 100 bilhões de peças. O problema é que produzir 100 bilhões de peças não tem matéria-prima, recurso natural para manter essa recorrência. Tá tendo. Mas a que custo? Por isso que eu tô te falando, nós estamos colhendo o que nós derrubamos. Vai continuar tendo matéria-prima e nós vamos sumir. Para quem? Para quem é? A próxima geração vai pagar muito mais essa conta. A gente já está pagando. Então, gente, estamos aqui com 2 especialistas em logística reversa, chamava antigamente. Ainda é. Ô, João, você acha que a escola da Vila é aquela? Butantan aquela... Mas ali você já cresceu com essa coisa de... Porque você tem quantos anos? Eu 40. tenho 32. 32? Estou acabado, sim. De jeito nenhum, porque você tem muito conhecimento. Sim. Nossa, 32 tem 20 anos, você tá no começo. Nossa, é muito novo. Tô começando ainda. Cercado de pessoas boas. Sim, a escola estimulou muito. Mas até quando eu olho Você começou a trabalhar com 20 anos. Que amor. Amor à causa. Mas eu queria dizer, a sua educação ali na história, então, ela te ajudou, né? Ajudou, mas a minha assim, foi mais clássica. Seria muito injusto eu dizer que foi tudo pela escola. Assim como seria injusto falar que não tem nada a ver com a escola. Entendi. Mas assim, quando eu olho para o pessoal que se formou comigo, alguns seguiram caminhos semelhantes, voltados para sustentabilidade e tal. Mas boa parte seguiu uma vida tradicional. Você tem filhos? Tenho um filho. Já tenho um filho. E, na verdade, acho que é muito mais a educação que eu tive em casa. Principalmente com meu pai. Meu pai foi um jornalista, ambientalista. Então, assim, desde moleque, eu lembro, eu tinha menos de 10 anos de idade, dele me botar sentado junto com a minha irmã no jardim de casa e falar, preciso conversar uma coisa séria com vocês. Está acabando a água. Vai ter uma guerra em algum momento, não sei quando mas vai ser pela água. Vai ser mesmo. Sim, não podia desperdiçar um grão de arroz. Botou no prato, tem que comer. A pior ofensa lá em casa era consumista. Então vem muito daí. Né? Eu crescer com a sensação de que o meu privilégio, né, de ter acesso à educação que eu tive se traduz em uma responsabilidade em escolher um probleminha de estimação de tantos que tem no mundo e falar, bom, é aqui que eu vou concentrar meus esforços para tentar desenvolver uma solução. Então tem muito a ver com meu pai, certamente. Minha mãe também sempre foi muito ligada nessas questões, sempre nos estimulou muito, mas assim, a parte ambientalista da coisa, totalmente meu pai. Entendi. E lá no Sul tinha? Já? Consciência?
Sim. Você é da onde? Você não é de Pelotas? Não, sou de Porto Alegre, mas eu Lá tem uma tecnologia, né? eu cresci na periferia ali, numa chácara, né? Era um garoto meio urbano, meio pé no barro ali, e vi construir prédio, ser devastado, do riozinho passar no fundo da minha casa, a água era transparente, de um dia para o outro começou a cheirar esgoto, os bichinhos que tinham lá sumiram, e eu falei, cara, não tá certo isso aqui, né? E sempre fui muito preocupado, né? Essa questão ninguém olhou ainda para esse crescimento imobiliário aí, né? Qual que é o impacto que ele gera para a gente? Eu vi, por exemplo, um litoral ali do Rio Grande do Sul, os caras tinham uma lagoa maravilhosa lá e os prefeitos e alguns investidores cobriram a lagoa, acabou com a lagoa. Eu falava, nossa, virou... E veio carregando aí no meio de toda a minha trajetória essa preocupação com o meio ambiente. E eu preciso contar uma coisa onde é que a gente se conheceu, né? Um dia a gente foi num evento na USP, que estava aí a Secretaria do Meio Ambiente, não sei o quê, os catedráticos de moda circular, tudo. E... Na IASH? Nesse caso foi na FEA. Na FEA. Porque a IASH tem programa de lixo ali, eu estudei na IASH. E a gente... Ali é um lixão, era um... Ali é a terra da dragagem do rio Tietê. E depois ainda colocaram a do templo do rei Salomão, que foi construído lá no Brás. Que foi tudo contaminado. Tudo do solo da IASH. Você tem metano embaixo, tem químicos de uma indústria antiga. Tá, vocês não estavam lá. Não, a gente lá é a moda. Lá é a moda. Lá na USP. Eu fiz gestão ambiental lá. Eu também fiz moda lá. E o papo, ele tava sempre aquele papo bacana aqui da moda, né? Assim, o papo da moda, porque a economia circular, todo mundo fala de economia circular, é uma palavra solta ao vento, ESG, sustentabilidade. Cara, e uma hora eu comecei a me irritar com o assunto e eu fiz uma pergunta ácida, aí uma voz atrás de mim assim pegou a minha pergunta e tornou ela mais ácida. Só queria completar. Foi assim que vocês se conheceram. Cara, eu lembro que eu parei de uma voz atrás. Eu virei assim, falei, quem é esse cara? Eu lembro desse momento, eu lembro dessa virada dele, assim, tipo, ele já me olhou com cara de a gente precisa conversar. Não, deve ter dado um confortozinho, né? Assim, eu achei meu igual. Cara, e eu falei, cara, olha só, né? Porque... Que bom, gente. E assim, foi um trabalho... Eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu sou um cara até meio chato, meio cri-cri, às vezes sou impaciente, E, enfim... Você tá muito paciente, eu tô achando. Você tá com esperança. Eu tenho esperança nas pessoas, né? Então, aqui, né? A gente tá conversando... Quem vai assistir? Quem vai assistir entrevista, eu tenho esperança nas pessoas. Porque isso aqui também tenho esperança em você. Um conteúdo específico, né? E, cara, e assim, eu sempre tinha uma preocupação de quem deixar um legado, porque eu estava construindo um negócio que ele vai crescer e ele precisa crescer dentro das empresas. E eu falei, cara, olha só, aí já conheci o Lucas, né? O sócio oculto, coitado do Lucas. O Lucas existe ainda? O Lucas existe. O Lucas está trabalhando, nós estamos aqui na gente, é o filho do dono da empresa onde a Retalhar começou. O Lucas é brilhante. O Lucas foi quem trouxe à tona a primeira ideia da Retalhar. Quando ele me chamou para trabalhar com ele, foi justamente porque a primeira ideia da Retalhar tinha germinado e ele falou, cara, eu preciso dar uma atenção para isso. E a sustentabilidade da fábrica de uniformes tem um monte de outras coisas que alguém precisa tocar. Vem aí e toca. E aí quando a Retalhar, o que tinha germinado começou a crescer, chegou um momento que ele falou, e aí? Você vai ser o único responsável pela sustentabilidade da fábrica ou você vem comigo empreender na Retalhar? Eu vou com você. E o Lucas continua na empresa do pai? Então, aí ao longo desse período, primeiro ele estava muito comigo na Retalhar, depois ele, por umas questões familiares, ele teve que se aproximar mais de lá e agora ele está com a gente novamente. Então agora ele nunca saiu de perto mesmo da Retalhar. Ele carrega o piano e nós tomamos uma cerveja, não é isso? É porque eu tenho problema com glúten, então eu não tomo cerveja. Tudo sem glúten e sem álcool. Entendi. Assim se fez a Cotton Move com a Retalhar. Tenho muita fé, meu futuro está nas mãos de vocês. Não, a gente tem muita coisa para fazer junto. Gente, vamos terminar aqui uma coisa. Se a gente tem calcinha, meia, se a gente tem camiseta rasgada, o que a gente faz? Vamos falar para o nosso consumidor final. A gente tem mensagem. A gente tem, eu diria que tem dois caminhos paralelos. Certo. O primeiro que seria o melhor dos caminhos mesmo,
volta lá em quem vendeu, em quem fabricou e fala, e aí, qual é a solução? Para tudo Se isso, todo mundo né, fizer isso, todos os fabricantes vão desenvolver Mas uma hoje a gente solução. compra tudo online. Tudo bem, você pega esse escreve cara aí online. mesmo. Começa a publicar, né? A pressão das redes sociais tem um poder que a gente subestima e muito Então, e primeiro usa você pra pega coisa aqui e errada. fala, olha, tem um saquinho aqui de calcinha da, sei lá. Não Quem precisamos falar te de marca. vendeu, Não precisa, não precisa. precisa falar marca. Olha, Volta Porque lá não e fala, espero e que aí, tenha uma qual é a marca, porque hoje em solução? dia também se compra de coisa que... É. Tá, Mas enfim. assim, inclusive a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, Compartilhada com quem? quem fabricou, quem importou, quem distribuiu, quem vendeu, quem comprou. Todo mundo é responsável por dar uma destinação correta E para aí isso. ninguém é. Ninguém é, especialmente no têxtil, porque não há um acordo setorial. Não foi definido um conjunto de regras sobre como a gente pega as diretrizes dessa legislação e aplica no nosso setor. Ai, gente, precisa mudar isso. E é colaborativo. Então, precisa né? da pressão do consumidor é Pressão- fundamental. Agora, Segunda. pra gente, a segunda, que é o que tá mais fácil, Ah, acesso ao aplicativo Cotton Move, clica no botão central, descarte aqui, e acha o ponto de encontra coleta. o ponto de coleta mais próximo, são 460 em todas as regiões do país, isso vai chegar até nós e vai ter, garantidamente, uma destinação correta. Se eu quero ter um ponto de coleta, Você tem que entrar em contato com a gente, né? Aí tem todo o time ali que lida com isso. eu quero ter um ponto de coleta lá na minha cidade. Opa! Você tem meu WhatsApp já, tá fácil. Então, pronto. É. Porque, por exemplo, lá, aqui eu pus lá no Jardim, tem um monte de coisa em volta. Pinheiros, lá, Sim. aqui em São Paulo. Quanto mais Mas longe, a mais gente tem difícil. uma audiência nacional e a apresentadora aqui também mora no sul de Minas. Qual cidade você mora? Caxambu. Ah, que legal. Cidade das Águas. Cara, eu adoro Minas Gerais. Cara, E Minas eu tenho Gerais- muita vontade. Eu acho que, Que inclusive, estado outras maravilhoso. pessoas como eu que moram e também podem administrar, poderiam fazer isso. Sim. Porque, né, eu não sei onde eu levo. E vocês aceitam de qualquer marca. E se vocês não tiverem destino para uma meia rasgada? O que não tem destino vai ser encaminhado para o Tudo tem, né? chamado coprocessamento. Coprocessamento também é chamado de aproveitamento energético ou valorização energética. Assim, você não consegue reciclar e valorizar aquele material. Então isso vai ser encaminhado, em última instância, passa por uma série de processos, até porque tem um monte de padrões físico-químicos a serem atendidos, mas em última instância isso vai substituir um combustível fóssil dentro da fábrica de cimento. Então, dentro da produção da fábrica de cimento, isso representa uma redução enorme de carvão. emissões de gases. Então, a carvão. produção de cimento fica mais Carvão, limpa. óleo, né? Tudo Carvão, óleo, É. tudo. Aí entra a roupinha lá. Exato. Ajuda lá. Então, Ela queima lá- mesmo se ela for de Queima. poliéster? Sim, ela é bicombustível. É que se os fornos também evoluíram muito. Né? Aí tem filtros, esse todo- processo é... São É legal, auditados, é legal tem- essas coisas que a gente já viu até num shopping uma vez, fogão queimar, a gente queimar, não, e fazer, não. Não, imagina em dificilmente casa. a gente Isso é vai ter horrível. Não, o gás vai subir. Não, isso é feito com controle rigoroso do que vai sair na Filtros. chaminé. Tá. Antes de queimar, isso passa por controle laboratorial para garantir que atenda aos parâmetros para não Certo. ter risco. Tá certo. Não Agora, é vira susten- tapete antes, quer dizer, calcinha Também. pode virar outras coisas, não Tem pode? muitas possibilidades. Muitas antes Só de que virar. a gente também é muito atento e responsável, no sentido de jamais a gente vai falar, eu sei quem pega, eu mando para lá e elas fazem um trabalho social super legal. Isso está acontecendo muito. Todo mundo que faz um trabalho social super legal e recebe doação de resíduo, liga para retalhar. Em algum momento desesperado porque não tem mais onde enfiar resíduo. Então essa lógica de empurrar, terceirizar o problema, porque alguém pode de alguma maneira se beneficiar, funciona se for tratado com muita atenção. Tá, na sua casa você faz como? Você não quer mais essa camiseta. Eu levo na empresa e tá resolvido. Leva até uma urna mais eu tenho próxima. a minha própria Não, unidade. A gente Doação. precisa explicar. Sim. A questão assim, cada varejista tem um programa. Por isso é importante as pessoas se informarem, porque o A não recebe um tipo de material porque ele não tem uma solução. O B recebe e tem uma solução. E, às vezes, até essa solução é colocar novamente o produto na área de venda daquele resultado ali. Então é bom o consumidor saber isso. E acho que é importante falar o seguinte, pessoal que compra em plataforma fora do Brasil, a arroba que vem, ela não volta para quem gerou.
Entendeu? Então, tem que pensar nisso, né? Ah, é barato? Barato quanto? Quanto vai custar para nós? Ela já custa imposto, que a gente não vê, né? Taxa de lixo, PTU, não sei o quê, envolve essas coisas, né? Essa roupa vai parar em algum lugar. Então, e na maioria das vezes são fibras sintéticas, a gente não tem uma estrutura de reciclagem para fibra sintética. Incinera. O coprocessamento. A incineração queima para se livrar. O coprocessamento, pelo menos, queima para... Se ela viesse para nós, menos mal. Ela não passa na nossa mão, ela não chega. O Correio diz que recebe aí, sei lá, movimenta aí 1 milhão de encomendas por semana, de produtos que chegam no Brasil, têxteis importados. Esse é um número que eu não sei, porque isso aí é achismo, né? Bola de cristal. Não, o Correio consegue saber. Não, às vezes não, porque ele não consegue. Contabiliza quantos pacotinhos. Não tem, acho que não tem essa estrutura. E os outros operadores logísticos, não só o Correio. Você tem o Mercado Livre, você tem a Amazon, que também tem a loja internacional. Então a gente tem que pensar que a gente tem problemas nacionais e a gente tem que resolver ele com a turma de casa, né? O problema é que nós estamos trazendo, importando, eu quero consumir. Pô, não tem problema, mas tem um nacional, ou tem um distribuidor nacional que ele está preocupado com isso, e a pessoa começar a olhar isso, né? Por isso que ele falou, a primeira coisa, eu quero, não funcionou, quebrou, deixou de usar. Pô, questiona. Eu, por exemplo, tenho um óculos, uma marca famosa que eu vou fazer, eu comprei para treinar, né? Eu gosto de andar de bicicleta. Aí tinha uma lente, em 2 anos a lente virou trincou assim, do nada, de ficar no armário, porque eu não estava treinando, né? Mas ficou, não pode um objeto dele. O que eu faço agora com isso? Eu planto ele no meu jardim, num vaso, não vai dar nada, né? Vou contaminar a terra. O que eu vou fazer com isso? Não tem. Eu vou começar a questionar ele. O que eu faço com isso? Isso mesmo. Ele tá falando de um óculos. Agora isso se estende para uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar. A Samsung já começou, né? Tem algumas marcas já no Brasil que estão fazendo Brastemp. Então... Eles estão fazendo acordo. E eles mesmos, aliás, até eu conheci uma empresa de Cabreúva, ela trabalha para todos os fabricantes acho que de geladeira, né? Que a gente fez aquele... E os caras estavam quebrando lá as peças. E aí ele explicou que ele atende todas as marcas de geladeira. Porque os caras se uniram, né? Combinaram a regra do jogo. Entrega lá, recicla e faz uma geladeira nova. Gente, eu vou ter um ponto de reciclagem, né, Cajambu? Vem comigo. Escutem. Boa. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos crescer esse Cotton Move para todo mundo mandar bastante resíduo. Sim. Crescer a Cotton Move, crescer a reciclagem e diminuir um pouquinho, consumo, né, esse consumo desenfreado. Isso consumo é o principal. Parar, como você tinha dado a ideia ali, vamos ficar 5 anos, tenho certeza que iam surgir soluções criativas. Eu dei a ideia de a gente ficar 5 anos sem comprar nada, o planeta inteiro. Aí o Jorge falou assim, mas como as pessoas vão trabalhar, Alexandre? Vão ganhar dinheiro arrumando solução da reciclagem. É um caminho. A gente vai sonhando. Mas, parabéns para Retalhar, para Cotton Move, para vocês, para o Lucas, para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, Ale. Quero mais notícias em breve, vocês voltam. Boa. Pra gente comemorar. Obrigado, fazer uma versão 2.0. Vamos. Vamos, a gente tem novidades. A gente se encontrou uma vez numa palestra no Senac, foi uma delícia aquilo. Foi bem bacana. Olha, muito obrigada, tá? Obrigado você. Gente, sigam a gente, @retalhar_, @Cotton Move, mas a Cotton Move a gente quer que vocês baixem o aplicativo. É www, né? Plataformacircular.app ou na Apple Store ou na Play Store. Mas na Apple Store, na Play Store, você escreve Plataforma Circular ou você escreve Cotton Move? Escreve Cotton Move que vai... Cotton MOVI. Tá. Mas é isso. Obrigada. Obrigado, Ale. Obrigado a todo mundo aí, não sei pra onde aí, cheio de câmera em volta aqui.